Durante séculos, escondida sob camadas de escrituras antigas, existe uma profecia que alerta para uma escuridão que irá consumir o mundo, uma revelação agourenta de demônios emergindo do abismo para enganar as nações. Imagine isto, uma visão arrepiante do caos que envolve a nossa sociedade, onde o tecido moral se desfaz lentamente diante dos nossos olhos. Mas e se eu lhe dissesse que esta profecia sinistra está sendo cumprida agora? Desde rituais secretos nas sombras, até avistamentos que desafiam qualquer explicação, tudo aponta para uma revelação sobrenatural que pode mudar tudo o que sabemos. Você está preparado para o que está por vir? Junte-se a nós enquanto mergulhamos profundamente nessas revelações. E lembre-se, não importa o que aconteça, Jesus irá abençoá-lo e estará com você. Por favor, inscreva-se e conte-nos nos comentários de onde você é. Ou compartilhe como Jesus fez milagres em sua vida. Que Jesus te abençoe. A profecia oculta na revelação, a abertura do abismo, começa com uma imagem nítida e aterrorizante que capturou a imaginação humana e o discurso espiritual durante séculos. Apocalipse 9:1-3 pinta uma cena vívida onde uma estrela cai do céu para a terra, recebendo a chave do abismo. Ao abrir este abismo sinistro, nuvens de escuridão e entidades malévolas emergem, prontas para causar estragos no mundo. Mas enterradas nessas palavras estão camadas de significado e simbolismo que vão muito além da mera narrativa. As implicações profundas desta visão convidam-nos a questionar não apenas o futuro, mas a própria natureza da nossa realidade espiritual. A estrela cadente, neste contexto, pode simbolizar mais do que apenas um corpo celeste descendo dos céus. Representa uma mudança, uma intervenção ou calamidade divina que altera o equilíbrio entre o celestial e o terrestre. Alguns estudiosos da Bíblia argumentam que este corpo celeste pode simbolizar um ser em vez de uma estrela física, talvez um anjo, ou uma manifestação de poder espiritual. O ato de receber uma chave sugere permissão ou autoridade concedida por uma força cósmica superior, possivelmente indicando intenção ou julgamento divino. À medida que nos aprofundamos no ato de desbloquear o abismo, nos deparamos com a questão: este é um ato simbólico ou uma profecia de um evento literal esperando para se desenrolar? O abismo, ou o abismo, em termos bíblicos, é frequentemente visto como um local de retenção para entidades demoníacas e seres caídos, mantidos em cativeiro até o dia do julgamento. Sua abertura pode simbolizar o desencadeamento do caos e da corrupção espiritual, ecoando advertências antigas encontradas nas Escrituras. Considere a advertência de Paulo em 1 Timóteo 4:21, onde ele fala dos últimos tempos, quando alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Isto se alinha estranhamente com a narrativa do Apocalipse, sugerindo uma era onde as influências demoníacas se manifestam, enganando a humanidade e afastando-a da verdade divina. Levanta a inquietante possibilidade de que o abismo possa ter chaves metafóricas, que são psicológicas e espirituais, capazes de serem desbloqueadas por ações humanas, crenças e mudanças sociais. A abertura do abismo pode não ser apenas um evento futuro gravado na cronologia divina, mas também pode estar se desenrolando entre nós. Devemos avaliar se a visão profética que João testemunhou indica épocas singulares ou múltiplas onde estas influências emergem. Nesse quadro, ganha força a ideia de que o abismo já foi desbloqueado. Será que as mudanças sociais, os declínios morais e a dissensão generalizada em relação à verdade nos tempos modernos surgiram de uma libertação cósmica já em movimento? Essas linhas de pensamento nos convidam a examinar nosso mundo atual através de lentes espiritualmente sensíveis. Com relatos de crescentes encontros sobrenaturais e entidades percebidas como influenciando eventos globais, estaremos, em essência, testemunhando uma revelação contínua. A escuridão espiritual muitas vezes se disfarça de iluminação, desencaminhando os incautos sob o pretexto de progresso e conhecimento. A subtileza deste engano
é a sua característica mais perigosa, convidando os crentes a avaliar criticamente os espíritos que trabalham nos domínios pessoais e comunitários. Ao tentar localizar a abertura do abismo como um evento progressivo ou pontuado, devemos considerar a ausência de marcadores temporais claros dentro da própria profecia. Tal imprecisão pode ser proposital, permitindo que os fiéis permaneçam vigilantes através das gerações, protegendo-se contra a complacência espiritual. Através desta ambiguidade profética, emerge um desafio divino: permanecer espiritualmente perceptivo, alinhando-se com a revelação contínua de Deus e resistindo às falsidades enganosas que permeiam o campo de batalha espiritual invisível. Em última análise, a profecia da abertura do abismo serve para nos sacudir da inércia espiritual para a prontidão ativa. Através da sua mensagem, somos encorajados a permanecer enraizados na fé, confiando no discernimento para navegar nestas águas turbulentas. À medida que o estudo do Apocalipse revela mistérios tão profundos e de longo alcance, os crentes são chamados a preparar-se, não apenas para um único evento, mas para uma era definida pela guerra e testes espirituais. Assim, avançamos para o próximo capítulo da compreensão armados com esta consciência profunda e uma prontidão para confrontar as realidades espirituais que circundam a nossa vida diária. À medida que nos aprofundamos nos sinais do fim dos tempos, não podemos ignorar o aumento arrepiante da atividade demoníaca que ecoa os antigos avisos e profecias. Dos encontros sobrenaturais às práticas ocultas, o mundo de hoje parece estranhamente uma reminiscência do caos descrito nos dias de Noé. Em Mateus 24:37, Jesus prediz que os últimos dias refletiriam aqueles tempos antigos, um aviso que não devemos encarar levianamente. Gênesis 6:1-4 fala dos Nefilim, gigantes nascidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, resultando em um período de corrupção e contaminação sem precedentes na Terra. Estará o nosso mundo moderno numa trajetória semelhante, estando mais uma vez à beira da catástrofe espiritual? Surgiram relatos de experiências sobrenaturais, com muitos indivíduos relatando encontros que desafiam a explicação natural. Estas histórias variam de assombrações benignas a pocês malévolas, sugerindo uma maior permeabilidade entre o nosso reino e o espiritual. Embora os cépticos os considerem meros produtos da imaginação ou fenômenos psicológicos, aqueles que experimentaram tais acontecimentos em primeira mão muitas vezes emergem profundamente alterados, convencidos da presença tangível de forças malévolas. Simultaneamente, observamos um interesse crescente pelas práticas ocultas. Das leituras de tarô à bruxaria, o fascínio do místico atrai muitos que buscam poder, conforto ou respostas em um mundo imprevisível. No entanto, estas práticas, enraizadas em antigas tradições pagãs, oferecem mais do que mero entretenimento ou conhecimento. Abrem portas que talvez devessem permanecer fechadas. A Bíblia adverte repetidamente contra o envolvimento com espíritos, reconhecendo que nem todas as entidades sobrenaturais têm intenções benevolentes. Poderá o ressurgimento destas práticas sinalizar um convite espiritual, evocando forças que prosperam no caos? Há rumores de que sociedades secretas, há muito envoltas em mistério, lideram este ressurgimento moderno de rituais obscuros. As organizações com laços históricos com o conhecimento esotérico e as práticas proibidas parecem operar impunemente, sussurrando poderes e alianças para além da compreensão humana. Disse que esses grupos, muitas vezes ligados à elite e influentes, participam de ritos antigos destinados a convocar e comunicar-se com entidades de outros reinos. Neste mundo clandestino, o poder e o segredo estão interligados, alimentando a especulação de que o seu verdadeiro propósito pode transcender as ambições terrenas. Além disso, persistem rumores perturbadores sobre experiências governamentais veladas em segredo, explorando as fronteiras entre a ciência e o sobrenatural. Há rumores de que projetos exploram habilidades psíquicas, controle mental e portais dimensionais,
sugerem uma curiosidade inquietante com os potenciais sombrios do cosmos. Embora tais afirmações muitas vezes estejam à margem da conspiração, elas ecoam relatos históricos de tentativas de controlar poderes sobrenaturais, reminiscentes da consulta do rei Saul com a bruxa de Endor em 1 Samuel 28, procurando desesperadamente orientação do além. No entanto, no meio destas histórias sombrias, talvez as alegações mais perturbadoras envolvam aqueles que lideram nações inteiras. Há rumores de que a elite se envolve em ritos de convocação que os ligam a forças demoníacas, negociando o poder neste mundo e além. Embora seja crucial abordar tais afirmações com discernimento, a noção não é totalmente estranha. As Escrituras, as revelações da Babilônia e das suas consortes entrelaçam o poder com a corrupção espiritual, tecendo uma narrativa onde os líderes sucumbem a influências mais sombrias. À medida que navegamos nesta complexa tapeçaria de atividade sobrenatural, torna-se essencial discernir se estes eventos são ocorrências isoladas ou indicativos de um padrão profético mais amplo. A narrativa bíblica sugere que, à medida que nos aproximamos do culminar da revelação, a guerra espiritual intensifica-se, uma afirmação apoiada pelos crescentes relatos de interações demoníacas e perturbações em todo o mundo. À luz desta maré crescente, os fiéis são chamados não apenas a observar, mas a empenhar-se na preparação espiritual. A oração, o jejum e uma base firme nas Escrituras protegem os crentes contra o engano, oferecendo clareza e proteção. O livro de Efésios lembra-nos que a armadura de Deus é a nossa defesa contra ataques espirituais. A verdade, a justiça, a fé e a salvação são os nossos escudos e espadas. À medida que a história se desenrola, cada relatório perturbador, ritual clandestino e revelação sussurrada convida-nos a permanecer vigilantes, perspicazes e firmes na fé. Recorramos às Escrituras e à oração, buscando sabedoria e proteção à medida que a batalha espiritual se intensifica. Lembre-se, a vitória final está garantida para aqueles que se alinham com o divino. A batalha é feroz, mas a luz da verdade permanece inextinguível. Ao examinar 2 Tessalonicenses 2, 9 e 12, somos apresentados a uma descrição nítida das maquinações de Satanás nestes tempos finais através de enganos e falsos prodígios. Esta escritura revela o panorama sinistro em que os demônios, disfarçados de faróis de iluminação, orquestram meticulosamente o grande engano que ameaça enredar o mundo. O apóstolo Paulo elucida a natureza deste engano. Uma astuta ilusão de justiça através de sinais e maravilhas entregues pelo próprio anticristo. Mas estas exibições grandiosas são meras fachadas criadas para manipular e enganar a humanidade, um truque de feiticeiro preparado para confundir o abismo entre a intervenção divina genuína e o artifício profano. Ao apresentar uma aparência de verdade, Satanás estabelece as bases para o seu esforço mais audacioso: preparar a humanidade para o advento do anticristo. No meio da nossa paisagem moderna em constante evolução, vale a pena ponderar se os avanços tecnológicos de hoje, caracterizados por rápidos avanços na inteligência artificial, nas realidades virtuais e no transhumanismo, estão a cultivar subtilmente o terreno para este meio enganoso. Estas inovações, embora notáveis, oscilam precariamente entre a benevolência e a malevolência. À medida que a IA prevê as nossas necessidades e os domínios virtuais invadem as nossas realidades, devemos questionar: serão estas maravilhas tecnológicas ferramentas de progresso, ou mecanismos potencialmente suscetíveis à influência do mal? À medida que desvendamos este enigma, mergulhamos numa integração perturbadora dos reinos espiritual e físico, subtilmente alimentada pelos meios de comunicação e pelo entretenimento. Nossa cultura popular está repleta de imagens sobrenaturais. Os filmes, a música e a literatura glorificam as entidades ocultas e sobrenaturais, suavizando a aversão da sociedade a motivos demoníacos. O que antes repelia agora intriga, à medida que temas sobrenaturais se tornam perfeitamente integrados ao mainstream.
Ao abraçar estes elementos de fantasia sombria, estaremos involuntariamente dessensibilizando a nossa moralidade, alinhando-nos lentamente com a normalização perversa de uma sociedade anticristo. Esta normalização tácita é ainda exacerbada por uma época em que a desinformação prolifera rapidamente. As redes sociais e a interligação global, embora facilitem uma comunicação sem precedentes, tornam-se também canais para semear a discórdia e espalhar meias-verdades sob o pretexto de uma visão pessoal e de conhecimento oculto. Curiosamente, este emaranhado de desorientação reflete o dinamismo enganador em ação por influências demoníacas que procuram reconstruir sistemas de crenças em todo o mundo. Consideremos a extraordinária ironia de como os canais de entretenimento retratam regularmente a luta celestial entre o bem e o mal. No entanto, ao alimentar a nossa obsessão por thrillers apocalípticos e contos distópicos, será que nos adaptamos inadvertidamente a uma realidade onde o anticristo pode efetivamente disfarçar-se de Salvador sob o seu manto futurista? Ao incursionarmos em domínios que celebram o fascínio demoníaco, estaremos nós a capitular perante um condicionamento subtil, preparando-nos para a fase mais aterradora da profecia, uma rendição voluntária à figura do anticristo? Ao sintetizarmos esse entendimento, não podemos desconsiderar a onipresença da manipulação demoníaca em esferas influentes. Desde reuniões clandestinas com agendas ocultas, até a misteriosa vitalidade usada por cultos e sociedades secretas. Existe uma ligação tangível em que forças demoníacas se infiltram na liderança, arquitetando uma matriz cultural que conduz ao seu domínio iminente. Talvez esteja em jogo um alinhamento estratégico, um alinhamento em que os líderes mundiais são astuciosamente manipulados por estrategas demoníacos para cumprirem o seu destino sinistro. Esta convergência contínua de intriga política e guerra espiritual sublinha a vulnerabilidade da humanidade. Os demônios exploram a natureza maleável da psicologia humana, armando armadilhas intelectuais que obscurecem a verdade divina. Ao fazê-lo, preparam habilmente o mundo para uma época sombria, um domínio profetizado do anticristo, imbuído de uma influência sem paralelo. Estar vigilantes na nossa jornada de fé em meio a tais manipulações é crucial. A batalha não é apenas de carne e osso, mas predominantemente espiritual, um toque de clarim ao discernimento. O decreto bíblico para proteger os nossos corações e mentes do engano serve como um lembrete inabalável. O escrutínio de cada pensamento e preceito deve resistir à armadura da fé. Embora os demônios possam tentar orquestrar o caos, a fortificação espiritual através da oração, do estudo e da comunidade eleva-se além do medo, ancorando-nos firmemente em meio a marés tumultuosas que conduzem à conclusão final do Apocalipse. Na vasta tapeçaria da história humana, há momentos que quase pulsam com uma antecipação elétrica de algo mais, algo que ressoa além do físico e nos reinos espirituais. À medida que Apocalipse 16, 13 e 14 se desenrola na sua narrativa mística, vemos o véu entre o nosso mundo e a dimensão espiritual a tornar-se cada vez mais tênue, revelando uma profecia arrepiante de forças demoníacas preparadas para orquestrar um conflito que a humanidade poderá considerar incompreensível: a Batalha do Armagedon. Aqui espíritos demoníacos infiltram-se nos corredores ocultos do poder, sussurrando discórdia aos ouvidos dos líderes mundiais, acendendo fogos de conflito que ameaçam não só as nações, mas a própria essência da própria humanidade. O mundo hoje muitas vezes reflete o caos descrito nestes versículos. À medida que assistimos aos tremores de agitação civil que se propagam por todo o mundo, as bússolas morais parecem girar sem direção, desligadas de quaisquer verdades fundamentais. Parece que a agenda demoníaca não é um pesadelo abstrato confinado às Escrituras, mas uma tendência subtil que se manifesta na erosão das fronteiras éticas e na escalada da violência. De inúmeras maneiras, a sociedade reflete um colapso moral, um eco perturbador da guerra espiritual sobre a qual alertamos há milhares de anos. Lucas 21, 28, em sua impressionante garantia,
oferece um farol de esperança em meio às sombras agourentas da profecia. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a sua redenção está próxima. Este chamado de Jesus é mais do que sabedoria histórica. É um lembrete atemporal de que, em meio a convulsões, os crentes são chamados a permanecer firmes, sendo sua fé um farol em meio a uma tempestade de desordem espiritual. As revelações revelam-se não apenas como cautela, mas como um grito de guerra para a vigilância espiritual. Somos convidados a olhar além do visível e a reconhecer o conflito invisível que assola ao nosso redor. As palavras de Jesus funcionam como uma âncora de coragem espiritual, exortando os crentes a não sucumbirem ao medo ou à passividade, mas a empenharem-se ativamente na nutrição dos seus espíritos e a permanecerem firmes contra a escuridão invasora. A profecia demoníaca descrita aqui pode parecer inescrutável para muitos, mas não deixa espaço para complacência, convidando-nos, em vez disso, a uma postura reflexiva sobre como podemos nos preparar para os desafios que temos pela frente. Estar preparado espiritualmente envolve cultivar o discernimento, aguçar a nossa compreensão intuitiva para distinguir entre a verdade e as doces iscas do engano sussurradas pelos nossos adversários invisíveis. Devemos equipar-nos com toda a armadura da fé, oração e escrituras, cingindo os nossos corações e mentes contra a atração sedutora destas forças espirituais. À medida que a agenda demoníaca se acelera, espalhando a discórdia e gerando conflitos, a nossa preparação é crítica. Envolve promover uma fé forte e centrada na comunidade, capaz de resistir às maquinações demoníacas que procuram dividir e conquistar. É nos sussurros subtis do derrotismo, na aclamação silenciosa do relativismo moral e na normalização da dessensibilização face à violência que esta batalha clandestina é travada. O verdadeiro inimigo não é simplesmente externo. É a sedução interna de espíritos que travam uma guerra interior, procurando enfraquecer a nossa determinação, confundir os limites do que sabemos ser verdade. Ao considerarmos o desenrolar das profecias do Apocalipse, encontramo-nos num precipício, um momento crucial onde a prontidão espiritual e o discernimento se tornam os aliados mais vitais. Independentemente de quão perto estejamos deste clímax profeticamente pintado, preparar os nossos corações e almas não é apenas uma opção, é um imperativo. Assim, à medida que navegamos nesta era, aparentemente à beira do cumprimento de antigas profecias, a nossa tarefa torna-se uma preparação espiritual ativa e persistente. Seja fortalecendo as nossas comunidades, permanecendo firmes na nossa fé, ou simplesmente elevando os nossos olhos para Cristo em antecipação à redenção, somos chamados a participar nesta narrativa cósmica, confiando que os fios do destino, entrelaçados com o propósito divino, conduzem, em última análise, não à derrota, mas a uma redenção maior.